A ONU encolhida porque ainda prisioneira da geopolítica do pós-Segunda Guerra e Guerra Fria. Instituições como FMI, Banco Mundial e OCDE, entre outras, reféns da mesma formatação de poder. Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, nesta terça-feira, Lula vendeu e cobrou uma nova arquitetura geopolítica, ensaiada nos últimos tempos também no BRICS sendo ampliado. Um discurso, dirão e com razão, recheado de utopias. Um dos Brasis quer deixar para trás, por exemplo, o tempo das declarações de amor ao presidente dos Estados Unidos. E o amor à linguagem da violência, das armas, da militarização. Efeitos e defeitos paridos pela militarização dos últimos anos. Militarização dos discursos e na avassaladora ocupação do poder. Heloísa dos Santos Silva, 3 anos de idade. Foi baleada por policiais rodoviários federais. Na era Bolsonaro e militares ou vice-versa, a Polícia Rodoviária Federal foi tornada mais uma guarda pretoriana. Heloísa morreu 9 dias depois de baleada e agora sua família revela. Quando Heloísa ainda lutava pela vida, 28 policiais da PRF foram ao hospital onde estava internada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mexeram vasculharam o carro da família. Carro onde estava Heloísa quando foi atingida por 2 tiros. Segundo relatado ao procurador Eduardo Benones, o policial Newton Agripino Oliveira Filho assediou o pai de Heloísa. E a PRF diz que a central despachou viaturas como forma de apoio. Apoio porque temiam agressão aos policiais envolvidos. 28 policiais em apoio. Discursos, atos e gestos levaram uma Polícia Federal a isso aí. A mesma PRF que matou o Genivaldo de Jesus com gás. A mesma que no dia da eleição tentou impedir o voto de eleitores de Lula no Nordeste. Tais práticas não são mudadas apenas trocando de governo. É preciso muito mais. Porque a serpente fascista segue ovulando. Recife, Pernambuco. Domingo último, 15 homens brigavam na rua. Policiais militares numa viatura optaram por uma intervenção heterodoxa. Com a própria viatura, atropelaram meia dúzia dos que brigavam. Brilhante, né? Eis uma ideia, por exemplo, para apartar brigas diante dos estádios de futebol. Basta um caminhão, talvez um ônibus. Ainda Pernambuco, Camaragibe, no Grande Recife. Alex Silva, um CAC, colecionador de armas e com mira a laser. Alex matou 2 policiais militares. Eduardo Roque, 33 anos, mulher e 2 filhas. E Rodolfo José, 38 anos, mulher e uma filha. Alex depois seria morto em confronto com a PM. Parou por aí? Não. Homens mataram a tiros a mãe de Alex Silva, Maria José. E junto mataram Maria Natália, casada com o Alex Silva que matou os PMs. As 2 Marias foram fuziladas e jogadas num canavial. Mas isso ainda era pouco. A mãe sumida, Ágata, irmã de Alex, foi procurá-la. Numa rede social escreveu: 3 carros com mais de 10 caras invadiram a casa da minha mãe e levaram ela. Estou desesperada, já andei nas delegacias e não consigo respostas. E Ágata perguntou: alguém aí poderia mandar o número de algum repórter? Sequestraram minha mãe. A resposta foi dada no bairro de Tabatinga. 2 homens encapuzados se aproximam. Ordenam que Ágata e seus 2 irmãos levantem as mãos. Ágata avisa: tem câmera aqui, viu? Vocês chamaram para atirar em mim? Foi? Foi. Ágata filmou a própria morte dela e de outros 2 irmãos de Alex, Amerson e Apuinã, ambos com 25 anos. E assim 8 pessoas foram mortas em 24 horas no Grande Recife. Valéria, bairro da periferia de Salvador. Sexta-feira, uma operação contra facções do crime.
É morto o policial federal Lucas Caribé Monteiro, de 42 anos. No mesmo tiroteio, morto um outro homem. Até o final da manhã desta terça-feira, os mortos nessa região já eram 10. Facções estão duelando em Salvador e também em algumas cidades do interior. Crise de segurança com resultados macabros. Facções contra facções e polícias, especialmente a Polícia Militar. De agosto para cá, só nesse enredo e cenário em Salvador, ao menos 36 mortos. Contingentes da Polícia Federal, incluída parte da cúpula, se deslocaram para a Bahia. A dimensão dessa crise provoca um ensaio de atuação integrada das polícias. Enfim, antes tarde do que nunca. Há décadas é solar a ausência de uma política nacional de segurança do país todo, do Brasil. Uma política efetiva, eficaz, com, no mínimo, integração dos setores de inteligência e de tropas. O mínimo, o elementar, quando facções e milícias têm presas fáceis. Num país com dezenas de milhões com fome e sem emprego, com boa parte das polícias estaduais, principalmente as que têm a missão de rua, mal pagas. Polícias presas ao passado, isso de maneira ampla, desde a concepção, acostumadas à resposta e não à antecipação, à prevenção, e ao bang-bang, quando não vingança, como solução. Num país ainda com uma política de combate às drogas ultrapassada, estúpida, que não leva a nada, senão a violência, que é uma porta de entrada para a corrupção, para prisões abarrotadas e, assim, fortalecimento das facções. Com as polícias militares constitucionalmente seguindo como força auxiliar do Exército e como guarda pretoriana de governadores que, às vezes, por vezes, se tornam reféns das suas PMs. A solução para a crise de segurança pública não está no Exército, nas Forças Armadas, que não são formadas e treinadas para isso. Como não está nas Forças Armadas, no Exército, a solução para a política. Se meteram novamente e encenaram o golpismo por anos. E agora a conta está chegando para os militares. De uma maneira geral, até há pouco, a CPMI do 8 de janeiro buscou poupar os militares, circunscrevendo a uns e outros a responsabilidade pela encenação golpista. Nos últimos dias, ao menos em parte, em alguns setores da CPMI, uma guinada. Diante do ex-comandante militar do Planalto à época do 8 de janeiro, general Henrique Dutra, a real com todas as letras. Dia 8 de janeiro, e essa CPMI tem mostrado, foi uma relação simbiótica entre Forças Armadas e forças golpistas no Brasil. Aquela quebradeira seria impossível sem a cumplicidade das Forças Armadas. E esse fato descortina um problema estrutural sobre o qual o Brasil tem que investir nos próximos anos, que é uma reforma profunda nas Forças Armadas brasileiras. Quero falar aqui também do desvio do papel das Forças Armadas, quando o senhor Vilas Boas, então comandante do Exército, pressionou e ameaçou o Supremo Tribunal Federal se desse o habeas corpus do então ex-presidente Lula. Quero falar aqui do entorno, como é que vocês podem chamar de legal um acampamento que diz um dos focos das diversas manifestações ocorridas desde 2 de dezembro, passando por 24 de dezembro e o 8 de janeiro, foi o acampamento do QG. Não se tratava de uma manifestação legal, posto que pretendia um golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. É a exaustão do faz de conta. Faz de conta que militares não tomaram o poder real com a derrubada de Dilma Rousseff. Sempre, claro, com sócios habituais. Porções das mídias por oportunismo, gregarismo ou, na boa hipótese, por incompetência. Incapacidade de enxergar o que sempre esteve à vista.
também porções do dito empresariado e do capital, o ente onipresente, o mercado. Faça-se de conta que não ouvimos nem vimos o que vimos e ouvimos nos últimos anos, o que sempre esteve aí. Mais ainda num governo a cada dia mais coalhado de generais e quetais. No topo da hierarquia palaciana resta um civil, Onyx Lorenzoni, cercado por militares. Veio a ascensão da burrice. Ressentimentos, frustrações, recalques de todas as latitudes, longitudes, cores, classes, diante da chance de vingança. Hipócrita o moralismo caolho bradando contra a corrupção, apontando para o vizinho como se não tivesse espelhos em casa. Era possível pressentir, a era da boçalidade, da ignorância tornada virtude. E cá estamos. A ditadura foi militar, mas teve como sócios a gente de bem de sempre e a imprensa de sempre. Uma ditadura de 21 anos. Para quê? Eles dizem que fizeram a ditadura para impedir uma ditadura. Essa lógica já define a ditadura que diz não ter sido ditadura, embora o mundo todo saiba e diga. Apostam na ignorância. Estes são apenas alguns exemplos. Qual a diferença entre os citados e o Brasil? Eles, os citados, foram logo ou muito depois julgados publicamente e condenados. E assim seus povos aprenderam com os erros. No Brasil tivemos a habitual conciliação, o acordão por cima, no caso com a anistia que perdoou também a ditadura e seus esbirros. Debate-se até hoje, a anistia foi acerto ou erro? Erro e brutal foi o silêncio covarde do Estado sobre o terror covarde praticado pelo Estado durante a ditadura. E a aceitação desse silêncio como se fosse lição contra a barbárie, com consequências definitivas que estão aí, na cara e nos discursos. Mas com ou sem farda, eles estão dentro do governo Bolsonaro. Sempre fizeram política. Por ação ou omissão, são cúmplices dessa barbárie. O poder real é da casta militar que tramou o impeachment de Dilma e agora esperneia. No Brasil, o passado parece não ter sido devidamente mumificado. Derrotados junto com Bolsonaro, militares querem o passado de volta, com a pregação de apoio aos golpistas, que surtam diante de quartéis cobrando intervenção militar. Que a cúpula militar, ora no poder, segue se considerando uma casta. Não aceita a derrota e atiça o golpismo. Bob, o alto comando inteiro de 2016, praticamente os 17 generais de exército, dos 17, 14 estão ou estavam até outro dia em cargos políticos no governo atual. Essa geração ocupa cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina pública. É um processo lento de politização das Forças Armadas e dos seus integrantes. E, por outro lado, a militarização da política e, por intermédio da política, da própria sociedade. Isso que a sociedade debate sobre a bolsonarização das PMs, não, de fato, é simplesmente a continuidade e talvez a radicalização de um processo de politização das PMs. Quem vai pagar esse pato, Bob, é a geração que hoje é tenente-capitão. E já está pagando, pagar esse pato. Já está pagando porque as pesquisas mostram a queda brusca na aceitação dos militares. Domingo último, manchete do Datafolha. 61% dos brasileiros veem elo de militares com irregularidades sob Bolsonaro. Pesquisa Genial Quest de agosto. Um mês antes de ainda mais manchetes. Manchetes sobre CIDs, relógios, joias. Manchetes sobre generais, coronéis, golpe e militares envolvidos em corrupção. Subiu de 54% para 64% entre os brasileiros e brasileiras o não confiar ou confiar pouco nas Forças Armadas. É a conta. Adianta?